Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje o nosso tema é uma passagem bem intensa, eu diria. Muito intensa. A gente vai olhar para João, capítulo 6, especificamente os versículos de 41 a 59. É aquele trecho em que Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu. E a coisa fica tensa a partir daí. Exato, a reação do público não é de admiração, pelo contrário, é de cochichos, de murmuração. E o nosso objetivo aqui hoje, com base nas fontes que a gente analisou, é justamente explorar o porquê dessa tensão toda, o que essas palavras realmente significam. É um ponto de partida excelente, porque essa passagem ela é um verdadeiro divisor de águas no ministério de Jesus, sabe? Ele está de forma muito clara, muito intencional, elevando o nível da conversa. Não é mais só sobre milagres, então. Não se trata mais de seguir o homem que multiplica pães, ele está revelando a essência da sua missão de um jeito tão radical que força uma escolha. É um momento que separa os curiosos dos realmente comprometidos. E essa separação começa com uma reação muito específica. O versículo 41 diz: "Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu." Essa palavra, murmuravam, me chama muito a atenção. Porque essa declaração foi o gatilho para uma reação tão negativa. Então essa palavra é a chave de tudo. E o que as fontes históricas que a gente tem ressaltam é que murmuração não é uma palavra qualquer ali. Tem um peso maior, né? Um peso histórico imenso. Ela conecta o ouvinte daquela época diretamente com a história de Israel no deserto. Ah, claro! A murmuração contra Moisés lá em Êxodo por causa da falta de comida. Exatamente. Por causa do maná. O maná, para eles, era o grande símbolo da provisão de Deus através de Moisés. Era algo sagrado. Entendi. Então não era só uma reclamação do momento. Tinha toda uma memória histórica, quase uma ofensa teológica por trás. Perfeito. E a lógica deles era muito humana, muito pé no chão, sabe? O versículo 42 entrega isso. Eles dizem: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como é que ele diz agora, desci do céu? Isso. O problema era a familiaridade. Eles conheciam o carpinteiro, conheciam a família, a cidade. E essa proximidade, esse conhecimento superficial... virou a maior barreira. Estavam presos ao que os olhos viam, e isso os impedia de enxergar a natureza divina dele. É uma armadilha muito comum, não é? Ver só o que está na superfície. E o impressionante é que Jesus não recua. Diante dessa resistência, ele parece dobrar a aposta. A linguagem fica ainda mais forte, fica muito mais forte. E de propósito, ele toca num ponto cultural que era extremamente sensível. As nossas fontes, tipo a Bíblia de Estudo Arqueológica, lembram que a lei judaica, lá em Levítico, proibia o consumo de sangue de forma rigorosíssima. Era um tabu absoluto. Exato, ligado à santidade da vida. Então, quando mais para frente Jesus começa a falar em beber o meu sangue, o choque para eles deve ter sido imenso. Para muitos deve ter soado como canibalismo, algo abominável. Com certeza, a linguagem era calculada para quebrar essa compreensão puramente literal. E diante de toda essa resistência, a resposta de Jesus é surpreendente. Ele não tenta se explicar de um jeito simples. Ele eleva a conversa para a soberania de Deus. No versículo 44, ele diz algo que muda tudo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que isso quer dizer exatamente para a nossa compreensão da fé? Essa é, talvez, a afirmação teológica mais profunda de toda a passagem. E os comentaristas de Calvino, a D.A. Carson, eles concordam. Jesus está apontando para a iniciativa divina na salvação. A capacidade de vir a Cristo, de crer nele, não se origina puramente na vontade humana. É o resultado de uma ação de Deus Pai. É o resultado de uma ação do Pai que traz ou atrai a pessoa. Peraí, eu li numa das fontes que a palavra grega original para trazer, que é elkon, tem essa ideia de uma atração forte, quase uma rastarna. É usada até para descrever o ato de puxar uma rede de pesca, e isso muda um pouco a leitura. Muda completamente, a ideia é essa mesmo. É uma atração eficaz, poderosa. Não é um convite passivo. Mas isso anula a nossa responsabilidade. Não, e esse é o equilíbrio delicado que o texto apresenta. O versículo seguinte, o 45, complementa: e serão todos ensinados por Deus.
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ah, entendi. Então, ser trazido pelo Pai é ser ensinado por Deus? Exato. É uma iluminação espiritual, um abrir de olhos da alma que capacita a pessoa a reconhecer quem Jesus é. A fé é a nossa resposta a essa iniciativa de Deus. A graça vem primeiro. E isso nos leva direto ao centro do argumento de Jesus, que é esse contraste poderoso que ele faz. Ele coloca lado a lado o maná do deserto e ele mesmo, como o pão da vida. No versículo 49, ele é muito direto. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E logo em seguida a promessa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Essa comparação é a chave de tudo. Ele está dizendo, basicamente, o maná, por mais milagroso que fosse, era uma solução temporária para um problema físico. Sustentou a vida no deserto, mas não venceu a morte. Isso. Era um pão que perecia, para um corpo que também perece. Era um dom de Deus. Jesus, por outro lado, se apresenta como um pão da vida. Ele oferece sustento espiritual para uma vida que não acaba. A diferença é que ele não está só dando um dom, ele é o dom. Ele é o dom de Deus. Ele oferece a si mesmo. E essa oferta de si mesmo fica explícita quando ele diz: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí não tem como não conectar isso com o sacrifício dele na cruz. A conexão é direta, inevitável. Os comentaristas são unânimes em dizer que a carne que ele dará é o seu corpo, entregue como sacrifício para a redenção do mundo. Comer desse pão, portanto, é se apropriar pessoalmente dos benefícios desse sacrifício. Então a gente chega no ponto que, como você disse, deve ter causado um silêncio chocado na sinagoga. A linguagem de comer a carne e beber o sangue. A reação deles é de total incredulidade. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? A pergunta ainda ecoa. Como a gente sai dessa interpretação literal para entender o que ele queria dizer? A reação deles foi de repulsa justamente por isso, por estarem presos ao literal. Mas a visão que predomina em todos os comentários sérios que a gente analisou é que a linguagem é profundamente simbólica, sabe? É uma metáfora espiritual de uma profundidade imensa. Não é um ato físico, então? De jeito nenhum. Comer sua carne e beber seu sangue é uma imagem para a apropriação total, pessoal e contínua do sacrifício de Cristo pela fé. Então, é uma metáfora para uma união completa, uma dependência total. Assim como o nosso corpo precisa de comida para viver, a nossa vida espiritual depende dessa nutrição constante que vem de Cristo. Precisamente. É uma imagem de identificação total com a morte e a ressurreição de Jesus. É receber a vida que flui do sacrifício dele. E vários comentaristas, como Carson, observam algo interessante. Embora Jesus não estivesse, naquele momento, instituindo a ceia do Senhor... Ele já estava estabelecendo a base teológica para ela. Exato. Ele estava estabelecendo a realidade espiritual que a ceia viria a simbolizar. A nossa participação na vida de Cristo pela fé. Trazendo tudo isso para hoje, o que essa passagem tão densa nos ensina sobre a nossa própria vida espiritual? As implicações parecem enormes. São enormes. E se a gente conectar todos esses pontos, as fontes nos dão algumas aplicações muito claras. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a suficiência de Cristo. O que isso quer dizer na prática? Que a vida eterna, a satisfação profunda da alma, não está em rituais, nem em tradições, nem em provisões temporárias como o maná. Ela está exclusivamente numa relação de fé pessoal e vital com Jesus. Ele é o único pão que sacia de verdade e para sempre. Isso nos força a redefinir o que é a fé, né? A multidão estava ali pelo milagre, por um benefício terreno. Os líderes o rejeitavam porque só viam o filho de José. Exatamente. E esse é o segundo ponto de aplicação. A fé verdadeira, segundo este texto, vai muito além do superficial. Ela envolve abraçar as verdades mais profundas e, às vezes, as mais difíceis sobre quem Jesus é e o que ele fez. É uma confiança que não se baseia só no que ele faz pela gente,
mas em quem ele é. É se alimentar da pessoa de Cristo, não apenas dos milagres. E isso me leva a uma terceira implicação que parece muito relevante hoje: a necessidade de um discernimento espiritual. As palavras de Jesus aqui não são fáceis. De modo algum. Elas são intencionalmente desafiadoras. Funcionam como um filtro, sabe? Um filtro? Sim. Elas exigem uma compreensão que não é só intelectual, mas espiritual. Uma que, como o próprio texto aponta, é concedida pelo Pai. E isso nos desafia. O convite é para não rejeitarmos de cara aquilo que soa difícil nas Escrituras. Em vez disso, a gente é chamado a pedir a Deus por um entendimento mais profundo. A mastigar a palavra, a nos alimentar dela, em vez de só provar e descartar se o sabor não agradar de imediato. Excelente! Então, para a gente recapitular nossa conversa, nós começamos com a murmuração dos judeus, que nasceu de uma visão puramente terrena, presa ao que se pode ver e tocar. Sim, uma visão que os impedia de reconhecer a origem divina de Jesus. A partir daí, a gente viu que a salvação é apresentada como uma obra que começa em Deus, que nos atrai e que requer de nós uma resposta de fé para virmos a Cristo. E, por fim, exploramos a poderosa metáfora de comer a carne e beber o sangue, entendendo que ela aponta para uma união vital e completa com Cristo pela fé no seu sacrifício. Que é a única e exclusiva fonte da vida eterna. Perfeitamente resumido. E se a gente puder deixar um pensamento final para reflexão, algo que o Espírito das Fontes nos sugere, seria este. Esse discurso de Jesus funcionou como um grande divisor de águas, forçando cada ouvinte a tomar uma decisão. A pergunta que esta passagem deixa ecoando não é apenas se acreditamos em Jesus, mas de que estamos nos alimentando espiritualmente no nosso dia a dia. Continuamos buscando os manás deste mundo, as soluções temporárias, os benefícios que não duram, ou estamos verdadeiramente nos alimentando do único pão da vida, que é o próprio Cristo, para uma satisfação que é eterna? Uma reflexão poderosa e muito necessária. Agradeço imensamente pela profundidade desta análise. E a quem nos acompanhou, fica o convite para a nossa próxima conversa, onde continuaremos a explorar as riquezas de textos tão significativos quanto este.